na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Eu queria que os amados irmãos, se possível fosse, abrissem as suas Bíblias ou acesse o seu celular no livro de João, capítulo 13. João 13, versículo 4. Amém? João 13, 4. Pedir aos irmãos se coloquem de pé. Vai ser uma breve leitura. É apenas uma introdução. Nós vamos comentar a respeito de algo que nós vamos estar realizando aqui nessa noite. Queria que os irmãos se atentassem, prestassem bastante atenção, porque é algo muito importante, é algo muito bonito, e que hoje me despertou a atenção até um pouco mais. Diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Aproximou-se então Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lava os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço, tu não entendes agora, mas saberás depois. Então disse Pedro: nunca lavarás os meus pés. E respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então disse Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Então Jesus respondeu: aquele que está lavado não necessita lavar, senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso ele disse que nem todos estavam limpos. Então, depois que lavou os pés, tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa. Ele disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e fazes bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. O texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre uma pequena cerimônia que Jesus realizou e que nós conhecemos como o lava-pés. Talvez em muitos lugares, para muitas pessoas, em algumas outras igrejas, não é algo muito comum de se ver essa cerimônia do lava-pés. Talvez para alguns o lava-pés nada mais é do que simplesmente lavar os pés. Só que hoje, lendo o texto, para poder trazer essa pequena introdução para os irmãos, eu queria que vocês entendessem a importância hoje do que é lavar os pés. Lavar os pés
além de simplesmente lavar o pé de um irmão, do que se limpar, é mais profundo. E talvez hoje, assim como Jesus falou para Pedro, talvez hoje eu entendi um pouco mais do que é realmente lavar os pés. Assim como Jesus falou para Pedro, olha, hoje você não entende. Eu acho que eu também não tinha uma plena convicção do que de fato era lavar os pés. Quando o texto fala que nós não precisamos lavar o corpo, porque o corpo já está limpo, o que o texto quer dizer é que nós já temos conhecimento da palavra do Senhor. Todos nós aqui já ouvimos, já conhecemos o Senhor Jesus. Todos nós já temos dentro de nós a essência, a centelha, nem que seja um pequeno conhecimento de quem é o Senhor Jesus. Todos nós temos. De alguma forma, todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos lavados. O corpo já tomou banho. O que acontece é que na nossa vida nós caminhamos, nós vivemos, e na nossa caminhada, na nossa pequenez, na nossa simplicidade, na nossa inocência até, nós falhamos, nós pisamos em falso, nós colocamos os nossos pés em lugares que nós não deveríamos colocar, e aí nós sujamos os nossos pés, aí nós pecamos, aí nós erramos, nos ferimos, não o corpo inteiro, mas os nossos pés. E o que é o lava-pés? O lava-pés na prática acontece todo dia de manhã quando você acorda e Jesus, por amor e misericórdia, limpa os seus pés para uma nova caminhada. O lava-pés ele acontece todo dia de manhã quando você não consegue abandonar aqueles pecados de estimação e Jesus dá uma nova chance. O lava-pés acontece todo dia de manhã quando a misericórdia do Senhor vem como razão para que a gente não seja morto e consumido por conta dos nossos pecados. O verdadeiro lava-pés acontece na nossa vida todos os dias por conta de um sacrifício, por conta de um preço que foi pago. E eu separei aqui 4 coisas a respeito do lava-pés que eu quero comentar com os irmãos que valorizem o que é de fato o preço que foi pago para que a gente esteja aqui hoje. A oportunidade que nos foi dada de viver e de ter salvação e de ter comunhão com Cristo. Algumas coisas que eu pude enxergar lendo o texto mais uma vez. A primeira coisa a respeito do lava-pés é que ele traz amor. Amor por vidas, amor por pessoas, amor ao próximo. O texto diz que o próprio Senhor se colocou em uma posição de servo para poder estar limpando os pés dos seus discípulos, sem se importar com quem eram aqueles discípulos, sabendo que no meio daqueles discípulos um iria traí-lo. O lava-pés é amor com o próximo, com o seu irmão, é entender a necessidade do outro, de estender a mão e de ajudar. A segunda coisa é que o lava-pés ele retrata o perdão. Como eu disse aqui, na nossa caminhada nós erramos, falhamos, cometemos falhas, e todos os dias Jesus ele vem, se apresenta e nos perdoa e lava mais uma vez os nossos pés, todos os dias. A terceira coisa que eu coloquei aqui, que eu quero ressaltar, é a humildade. Porque, irmãos, é necessário
ter um coração humilde para servir. Filipenses 2:3 diz assim: não façam nada por ambição egoísta, nem por vaidade. Em vez disso, valorize os outros com humildade acima de si. Lavar os pés é se colocar à disposição, é ser humilde o suficiente para entender que mais importante que a nossa própria vida é a vida do nosso irmão. Lavar os pés é entender um pouquinho do que foi o sacrifício de Jesus na cruz, para que eu pudesse estar aqui hoje sem merecer nem um pouquinho as oportunidades que eu tenho. Lavar os pés é entender um pouco mais o valor do sangue que foi derramado. E a quarta e a última coisa: lavar os pés nos faz pensar e entender o que é honra, o que é bênção. Romanos 12:10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor, prefiram dar honra, bênção mais aos outros do que a vocês. Provérbios 29:23 diz: o orgulho rebaixa as pessoas, mas os humildes recebem honra. Honra nada mais é do que bênção. E lavar os pés, irmãos, nada mais é do que ser abençoado, é ser colocado em um lugar de honra, porque não existe vergonha no Evangelho, não existe vergonha em estender as mãos, não existe, existe honra. A cruz era uma punição de vergonha, era vergonhoso ser colocado, exposto, nu em uma cruz, era vergonhoso, mas nós entendemos que Jesus, ao se colocar e aceitar aquela cruz, ele se colocou e ele recebeu um lugar de honra. Foi honroso morrer no seu lugar. Glória a Deus. Para Jesus foi uma bênção, e para nós, irmãos, é uma dádiva. Para nós, lavar os pés não é motivo de vergonha. Servir, irmãos, é motivo de alegria, porque um dia Jesus me serviu, um dia Ele te serviu, e Ele levou sobre Ele os pecados, e Ele se colocou naquela cruz, e Ele morreu no nosso lugar. Para que fique na reflexão dos irmãos essas 4 coisas: amem o seu próximo, perdoe o seu próximo, sejam humildes, para que Deus possa te colocar em um lugar de honra, para que Deus possa te abençoar. Isso é o lava-pés. Talvez, como eu disse, assim como Pedro, eu não tinha essa visão tão ampla até hoje. E talvez hoje os irmãos ainda não conseguem ter essa visão ampla. Mas lavar os pés é mais do que abençoar o outro, é ser abençoado também. Essa é uma pequena mensagem a respeito do que nós vamos ver aqui agora, a cerimônia do lava-pés. Servir ao Senhor é lindo, servir ao Senhor é gratificante. Que Deus abençoe a sua vida e que você esteja sempre à disposição do Senhor, e que Ele possa te usar para abençoar outras vidas. E assim a sua vida vai ser plena, completa, cheia do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus transforme e restaure a sua vida, e que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Que
Que as bênçãos de Deus te alcancem, corram atrás de você, te persigam até te alcançar. E que você seja cheio de Deus, boca de Deus, mão de Deus na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje eu vou fazer uma